eu sou a Luciana, sou a criadora da página Sua Viagem do Seu Jeito e assim como vocês eu também adoro viajar e me interesso por tudo relacionado ao destino para onde eu vou ou onde eu gostaria de ir. E essa minha paixão começou há muitos anos. Quando eu era criança, a gente morava em Brasília e todos os anos a gente viajava para o Rio de Janeiro de carro. E os meus pais então compravam aquele guia Brasil 4 rodas, porque nele vinha um mapa rodoviário com a situação das estradas, né, na época. E também no guia Brasil 4 rodas tinha lá, cidade por cidade, a classificação dos hotéis, dos restaurantes, e eu adorava ler aquilo. É claro que para mim, para nossa realidade naquela época era tipo impossível, porque nós somos uma família com 5 filhos. Então, imagina hospedar 5 filhos, comprar passagem de avião para 5 filhos era algo realmente muito surreal, muito distante da nossa realidade. Mas nada disso me impedia de ficar lendo sobre as cidades, sobre os hotéis, sobre os restaurantes. Me interessava muito por aquela vida ali, né? Aquele conteúdo. Quando o tempo passou um pouquinho mais, eu me tornei adolescente e aí eu fiz aquela assinatura da revista Capricho, né? Todas as meninas da minha idade assinavam a Capricho. E junto com a Capricho você podia fazer a assinatura de uma outra revista. E obviamente eu escolhi a Viagem e Turismo. E eu ficava apaixonada com a descrição daqueles lugares todos, do mundo inteiro, do Brasil inteiro, mas sempre achando aquele negócio que aquilo não era pra mim, porque, né, realmente era propaganda, muitas propagandas, né, de agências de turismo, então eu achava que aquilo não era pra mim. E aí, quando eu tive idade, que eu comecei a trabalhar, que eu tive idade para viajar sozinha, né, por minha conta, eu comecei então a buscar, a montar o meu roteiro, dentro das minhas possibilidades, daquilo que eu queria conhecer. E aí eu vi o quanto era importante você saber buscar essa informação, ter essa informação de onde ir, onde se hospedar, horários de voo, quando chegar, quando partir. E isso para mim ficou muito natural, porque eu já lia de alguma maneira sobre isso desde, né, da minha adolescência. E aí, à medida que eu ia viajando, meus amigos, meus parentes, os colegas de trabalho sempre me pediam dicas. Lu, me dá uma dica. Eu vou na Disney, me dá uma dica do que eu não posso deixar de fazer. Vou em Nova York, vou não sei aonde. Vou em Brasília, vou em São Paulo. O que eu tenho que fazer? Então, para mim, isso sempre foi muito, muito natural. Ajudar as pessoas a desenvolver o seu roteiro, né? A saber o que fazer, a buscar o que realmente interessa numa viagem. E daí, durante lá no início dos anos 2000, mais ou menos, meu marido criou um blog onde ele falava lá sobre esportes, as coisas que ele gostava, e eu falava sobre minhas duas paixões, que é livros e viagens. Então eu fazia resenha de livros e falava sobre viagens, dicas de roteiro, de como montar um roteiro, de como pesquisar passagem, hotel, restaurante, enfim. E toda vez que eu publicava esses dois conteúdos, bombava. O blog tinha muitos views, né, nessa época. Não era nada pago não, mas tinha muitos views. E aí, com o tempo, eu fui convidada para participar de um blog realmente especializado em viagens e eu era responsável pela parte de conteúdo das Américas, né, Norte, Sul e Central, e do Brasil. E isso durou mais ou menos uns 2 anos, por aí. Até que chegou o Orkut, né, as redes sociais, e aí tirou um pouquinho da magia, né, dos blogs. Tinha as comunidades onde a informação fluía de uma maneira muito mais simples, né, muito mais fácil. E aí nesse meio tempo também eu fui ter minha filha, fui empreender, né, anos depois fui empreender. Então eu fiquei um pouco sem tempo de me dedicar a isso. Mas em nenhum momento eu deixei de preparar minhas viagens, de pesquisar sobre minhas viagens e de ajudar, né, os amigos e os colegas e os familiares em preparar suas viagens também. Quando foi em junho desse ano, uma amiga foi com a família para Europa, primeira viagem dela para Europa. E ela só tinha comprado a passagem. E aí ela me chamou e pediu: Lu, me ajuda a montar o roteiro. Eu não tenho ideia do que fazer porque é muita coisa para ver e eu preciso otimizar meu tempo. Então a gente foi montando juntas, né, de
todos os dias o que fazer, onde ir, tal, se compra ingresso antes, compra ingresso depois, metrô, tal, né? Aí, e ela viajou agora, no meio do ano. E durante essa viagem dela, ela me dava direto, nossa, valeu demais aquela sua dica, tô seguindo seu roteiro, que viagem maravilhosa, obrigada por me proporcionar isso. E isso me encheu muito de alegria e me deu, assim, uma ideia, né, conversando com meu marido, que eu podia, de repente, distribuir, né, compartilhar esse conhecimento ou essa facilidade com outras pessoas. E foi daí que surgiu, então, o Sua Viagem do Seu Jeito, onde a minha principal intenção é estar aqui para te ajudar a fazer a sua viagem do seu jeito. Sejam todos bem-vindos ao canal e a gente vai se vendo por aí.